gente hoje? Conta para mim. Então, Cris, eu nem te mostrei ainda, né? Você que Não. vai ser uma surprise. Então, assim, eu ia fazer uma gravação e daí até você me falou, que a gente poderia fazer alguma coisa. Daí te falei que, na verdade, hoje em dia o esquema melhorou tanto que nem é mais preciso, como antigamente eu fazia, que a pessoa vinha aqui na minha casa e a gente fazia gravação, ia uma tarde inteira, sabe, entre bater papo, entre o café e entre as gravações e tal. Era uma coisa. Mas hoje em dia, nosso negócio simplificou muito. Então, eu pedi para a Cris me mandar uma foto dela, né? Que é um dos sistemas que eu tenho usado e assim, uma coisa assim, muito interessante. Eu vou mostrar aqui hoje para vocês os resultados. Vamos lá, vou mostrar aqui. Por aqui em tela grande, então. Bom, então essa aqui já não é bem exatamente a foto que a Cris mandou, mas ainda é ela. Só para vocês verem a referência, né, das mudanças, tá? Bom, então vamos aqui. Nessa segunda aqui, ela já começa a sofrer transformações, ainda nada definido, mas o rosto da Cris já começa a mudar diante da gravação, diante da câmera. Daí ela se transforma nessa coruja, né? Eu ainda vou mostrar depois o vídeo também, do momento em que aparece. Então, é muito curioso, porque para nós, a coruja tem um significado, quer dizer, que é hipotético ainda, porque a gente não tem uma outra, também mais uma coruja aí. Então, na verdade, é assim, parece que a coruja pode ser um símbolo da raça dos nossos amigos espirituais, do alto comando, porque, pelo menos, a referência mais interessante que a gente conseguiu para tentar entender por que eles mandam, e é o único animal que aparece, por que eles mandam coruja, e aí eu descobri que lá nas linhas de Nazca do Peru, tem que acabou se chamando o homem coruja, e é justamente um corujão, só que é pessoa. Então, como aquilo, na verdade, ninguém sabe por que está lá, nem desde quando está lá, né, nas linhas de Nazca, no Peru. Então, é possível que tenha sido alguma civilização anterior, pode ter sido seres que apareciam digamos, para a tribo local e acabou virando que eram deuses, qualquer coisa assim. Mas, aparentemente, eu acho que a coruja tem a ver com coisas do passado, né? E simboliza os nossos amigos espirituais. Os Kainas, uma civilização chamada Kainas também. Exato, seriam os homens-pássaros, né, que a já falou também. Então, agora aqui é o vídeo do momento em que aparece. Então, observa que a Cris ela vai sofrendo várias alterações no rosto, inclusive, observa que ela muda os olhos, né, mudou a direção dos olhos, e vai transformando, vai formando, até formar devagarzinho, vai formando a coruja. Nossa, é muito da hora, gente. Muito da hora. Não, é impressionante. Impressionante. Então, você vê que o vídeo é íntegro, é o tipo da coisa até que a gente talvez mande. E é o símbolo da ufologia, viu? John Mack, em Harvard, quando fez defendeu tese de abdução, olha isso. Isso daí é a sequência das transformações, né? Até como eu comentei... Olha, a boca totalmente diferente, eu nem boca tenho, pô. Como eu tinha comentado, é curioso porque nessa gravação eu tinha gravado para 3 falecidos e para a Cris. E, curiosamente, para os falecidos apareceram falecidos, gente. E no caso da Cris, não apareceu nenhuma pessoa
Tudo. Olha essa imagem que linda. Ah, demais, hein? Que lindo! Olha o olho. O olho também ficou com risco de felino. Parece um felino. Olha a orelha, gente, é totalmente diferente. Que lindo! Linda, né, a imagem. Adorei. Olha A isso. orelha Que também, bonito esses seres, né? muito bonitos. Ponte aguda. A orelha pontiaguda, olhos bem Nossa, que da claros, hora. muito claros. Muito lindo, muito lindo. Olha isso. Olha a cabeça, Soninha. Linda, né? Lindo, adorei eles. Muito lindo. Agora, aqui, Olha isso. dá para. Nossa, esse aqui eu conheço, esse cara, hein? Eu vejo ele sempre. Olha a cabeça, Soninha. Na verdade, você vê que já vai se formando em 3D, porque você vê que ao lado está a sua foto aqui. Que lindo. Também já não deixou de ser foto, mas de qualquer forma você vê que eles vêm trazendo já uma figura mais 3D, né? E uma coisa que é bem interessante, essas imagens, elas estão flutuando no ar, porque essa parte aqui em cima, ó, mais clara, é o teto. E a parte preta é a minha parede. Então, na verdade, olha o tamanho da figura, ela está no ar e ela está ali, né? Você vê que dá para ver que ela é transparente quase, e dá para ver um pouco do teto. Muito da hora. Parede, né? Muito da hora. Esses caras eu já conheço muito bem, viu, Soninha? Legal. Esse aqui é outra formação também em 3D, também observa de novo o teto, a foto que está do lado direito se transformando e trazendo esse ser, vai assim, se avolumando, né? A boca totalmente delineada, né? A boca delineada dele, né? E principalmente assim, esse volume, né? Que eu acho que chama a atenção. Volume, fantástico, demais. Esse aqui, olha isso. Um cabeção bem grande, né? De novo, aqui não dá para ver tanto o teto, para ver aqui em cima. Esses são chamados de Kumaras, Sônia. Kumaras. Ah, é? Esses seres são chamados de Kumaras. Ah, é? Kumaras. São super inteligentes, super do bem também. Pelo tamanho da cabeça, devem ser, né? Aqui é interessante que, na verdade, apareceu só atrás, mas você vê que, como é bem triangular a cabeça, eu acabei selecionando para mostrar. Mas, embora não tenha tanta nitidez e nem seja em volume, mas, de qualquer forma, digamos, é um traçado, né? Atrás da cabeça. Legal. Olha isso, meu Deus do céu, que demais! Demais! Para encerrar, eu vou mostrar mais um outro trecho do vídeo, porque agora você vai para ver várias cabeças que nem estavam aí nessa apresentação, várias cabeças se formando no decorrer do vídeo. Então, vamos lá. Então, isso é a ex-foto da Cris, tá? Então, observa que os olhos dela já começam a ficar bem puxados. Bom, fica assim, para cima. Bem para cima. Nossa, demais. Eu tenho que ir congelando, porque olha não dá para notar, né? Porque é muito rápido. Na verdade, se você parar quase que em qualquer quadro, tem alguma coisa. É arrepiante. Olha as cabeças. Eles estão vivos aí, né? Mexe a boca. Aqui 3 cabeças em cima. Mexe a boca. Olha só, na testa da criança. Da hora. Demais, demais. Olha. Não, sensacional. Não, é inacreditável, né? Só vendo mesmo, viu? Aí a coruja de novo. Umas carinhas, quer dizer, tudo manipulado, criado no vapor. Ó, você vê o teto da sala, olha ali, ó. Fantástico, Sonia, demais, demais. É o tipo digamos, da ciência. Um felino ali em cima, hein? Não faz nem ideia como que eles conseguem fazer isso no vapor, que é uma coisa assim, fluida, sem parar, né? O vapor não para, né? Outra, né? É demais, demais. Não é?